Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto e você pode participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 991637905. Temos também o telefone fixo aqui da redação da TV Câmara, o nosso 3214-7766 e também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Estamos lá no Facebook como Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também no YouTube como TV Câmara São José do Rio Preto. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um curso gratuito que vai fazer uma reflexão sobre o audiovisual, as produções audiovisuais aqui em Rio Preto. Esse curso é ministrado pelo cineasta Reinaldo Volpato e também por outros profissionais aí renomados da área. Vamos repercutir também o projeto aprovado aqui na Câmara de Rio Preto, que liberou o estacionamento nos corredores de ônibus de Rio Preto. E vamos falar também sobre a proteção animal. Hoje pela manhã, a Polícia Ambiental de Rio Preto apreendeu mais de 20 cachorros de grande porte aí, que estavam sofrendo maus tratos. Segundo a polícia, esses animais eram usados na caça de javalis. Então, daqui a pouquinho a gente repercute isso, porque a gente vai começar falando sobre o curso prático de realização audiovisual. Esse curso é ministrado pelo cineasta Reinaldo Volpato, que está aqui no estúdio comigo, e por outros palestrantes, como a Cléo Neves, que também está aqui comigo. Esse curso começa na segunda-feira, dia 14, é gratuito, como eu disse, e estou aqui com o Reinaldo Volpato e também a Cléo Neves. Começar perguntando para o Reinaldo, explicar o que é esse curso, quem pode participar, o que vai ser falado ali. Reinaldo, obrigado pela presença, viu? Obrigado você, é uma honra poder participar aqui do X da Questão. Então, Reinaldo, Cléo também, quiser deixar alguma mensagem. Obrigado, Cléo, por participar aqui com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Ô, Rei, fala pra gente aí quem pode participar, o que vai ser ministrado aí nesse workshop, né? Nesse curso prático de realização audiovisual e quem pode participar. Olha, esse curso é a contrapartida que eu sugeri e ofereci para o edital 48, que é um prêmio pelo histórico de realização cinematográfica e realização audiovisual da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do PROAC. É um prêmio para diretores, foram 32 diretores contemplados nesse prêmio. E exigia uma contrapartida. E eu estava há muito tempo querendo fazer algumas reflexões, falar sobre o audiovisual aqui em São José do Rio Preto, para as pessoas que já têm uma prática dentro do assunto, né? Que são profissionais, pessoas que militam no cotidiano, que estudam, que gostam, que frequentam. Aí o projeto foi aprovado e nós estamos realizando. Eu queria fazer esse projeto, Gama, lá no Museu Fernando Marques, porque ali é um espaço muito interessante, muito legal, e como era um curso para 30 pessoas, que na verdade 30 pessoas não é um número arbitrário, é o que interessa para esse tipo de oficina, esse tipo de seminário, que eu já fiz muitas vezes seminário. Eu tenho uma oficina chama Visura Crítica, que trata da cinema, televisão e audiovisual. Desde 85 eu faço isso. Já fiz na rede pública, da Secretaria de Educação Estadual, das prefeituras, em muitos lugares, no SESC, em muitos municípios. Né? Já fiz isso acho que umas 30, 40 vezes. Mas é a primeira vez que nós estamos fazendo especificamente para profissionais, ou pelo menos para a gente da área, né? Que tem interesse, e porque tem esse interesse de fazer isso, acho que merece uma coisa mais profunda. Então, eu tenho estudado bastante, estou lendo bastante coisa, montei um roteiro, quer dizer, um programa de aula, de curso, baseado no Visura Crítica, mas com outras possibilidades de reflexões. Então, são 5 cursos, são 5 oficinas, 3 delas têm 3 horas e 20 e 2 delas têm 5 horas, porque eu tenho que passar um longa-metragem durante 2 dias.
E estamos sugerindo que as pessoas assistam esses filmes também antes de ir no curso lá, para poder a gente fazer análise cinematográfica, análise linguística, análise dramatúrgica, além da área do conteúdo dos filmes. Também das relações técnicas, ver o que tem de especial na formatação do filme, na estética do filme, construção linguística, equipamentos usados, cor, som, né, música. Mas, principalmente, e assim, depois nós vamos analisar também a morfologia do conto popular do Vladimir Propy, que é o linguista russo da década de 1930, que estudou e percebeu que os contos populares eles são construídos através da junção do que ele chamou de funções. Ele descobriu que tem 33 funções que você organizando elas, ou todas, ou em parte, você constrói histórias. E que todas as histórias são construídas utilizando essas funções. O herói, o anti-herói, o objeto mágico, a fada madrinha, a unção divina, a perseguição. São 33 funções. E acho que a gente dá uma estudada nisso é muito pertinente para a gente compreender quem é o herói do filme, principalmente no mundo do cinema ocidental, onde a gente vive, habita e mora e assiste, né? Mas também quem são os narradores desses filmes, quem conta a história, para que a gente possa ter uma compreensão mais acurada, mais sofisticada, digamos, do que o filme está tratando, falando e como ele está falando isso. E fazer essas análises e tal. Nós vamos assistir O Coração Valente, que tem uma sequência de 20 minutos no meio do filme, que fala exatamente quais são as funções que definem o herói. É incrível porque assim, é em ordem. O herói se apresenta, o herói se apresenta paramentado, o herói é questionado, ele prova que ele tem a condição de liderar aquela situação, e aí vai, então, até ele chega no final e ele mostra que ele tem a unção divina e que pode, com galhardia, representar aquela população de trabalhadores escoceses que estão brigando, né, com os ingleses, né? Se sacrifica no final, né? Como é que é, velho? Se sacrifica, né? Isso. E o filme é muito louco, porque assim, a gente conta a história do herói, que é uma barata, linda, emocionante e tal. Isso é perto do meio do filme, aos 111 minutos do filme, de 2h30. Mas quem assistiu o filme inteiro e quem assistir o filme inteiro vai perceber que ele morre degolado no final. Então, assim, não é tão simples assim ser herói, né? O herói, normalmente, ele usa uma capa de estrelas e tem um cinto de cometas, mas ele tem uma situação muito incrível. E no cinema de entretenimento, comercial, aqui do mundo ocidental, os heróis, eles são articulados de uma forma muito complexa, porque eles fazem justiça com as próprias mãos, ele tem poderes especiais, eles voam, eles transformam coisas. E isso é uma forma também de fazer controle social e colocar o ser humano, o trabalhador, o homem comum, numa espécie de subalternidade ao poder de quem é mais desenvolvido, sei lá, economicamente, financeiramente e até intelectualmente. Bom, enfim, é isso que eu acho que é uma reflexão legal. Mas eu acho que devia passar também o curso, e eu acho que a parte principal dele, sobre análises interessantes da realidade da nossa atividade, nossa profissão. Assim, a gente é produtor, mas também é trabalhador, né? Em várias áreas. A gente é da direção, do roteiro, da fotografia, do som, da direção de arte, né? E até coisas mais técnicas, né? Assim, maquinária, iluminação. Então, são muitas pessoas, muita gente que participa da atividade para poder realizar um filme, uma peça audiovisual, um programa de televisão, uma novela, um documentário, uma animação, enfim. Então, acho que eu queria falar para as pessoas, assim, alertar para a existência de entidades, por exemplo, que representam o cinema e o audiovisual do interior de São Paulo, como o ICINE, que está em aberto, já tem mais de 60, 70 municípios participando dessa entidade, já tem centenas de produtores e diretores e técnicos da área de audiovisual do interior de São Paulo, que têm conseguido ganhar muitos prêmios, são pessoas que conseguiram
militar junto ao Secretaria de Cultura, por exemplo, e fazer com que haja uma cota de 50% de produção do PROAC, do audiovisual, para o interior. Porque, afinal de contas, o interior de São Paulo paga mais da metade do imposto que é usado para poder realizar esse evento. E a gente não tinha uma representação lá. Ganhava um projeto, 2. Né? Então, assim, agora não, agora é metade. E isso quer dizer que incrementou muito. Foi uma política cultural muito importante que deve ser desenvolvida. E que está em crise, porque as pessoas estão questionando. Quem mora na capital, quem tem outros interesses, está questionando muito isso. E eles não conhecem a nossa realidade. É por isso que nós temos que lutar bastante. E acho que esse seminário, esse curso, pode incrementar esse lado, que é para que as pessoas se organizem nas suas instituições democráticas, políticas, de representação, para poder garantir a continuidade, por exemplo, dessas cotas de produção de filmes e audiovisual no interior de São Paulo. E, afinal de contas, também, esses filmes do interior de São Paulo estão ganhando muitos prêmios. Assim, 2 anos seguidos, o pessoal de Rio Claro representou o Brasil em Cannes e ganhou o prêmio no Festival de Veneza. Uma porção de festivais do mundo. O filme Limiar, da Coraci Ruiz, que é filha do Adilson Ruiz, um grande amigo, diretor de fotografia de vários filmes que eu fiz. A gente se formou junto na Escola de Comunicações e Artes. Ganhou dezenas de prêmios, ultimamente, com o filme que ela fez com o filho dela. É um longa-metragem documentário sobre transgênero e tal. Enfim, é uma cultura forte, a cultura do interior paulista, que tem muita gente interessada em praticar, em exercitar, em realizar e se profissionalizar na área, mas que precisa estar atenta para poder participar dessas coisas todas. Deixa eu perguntar, até para a Cléo. A Cléo é uma das palestrantes. Queria que ela falasse um pouquinho do tema da sua oficina, Cléo. Gama, na verdade, eu não vou palestrar sobre todos os dias. Eu vou estar lá monitorando e fiz parte da produção do curso. A gente adequou a carga horária, escolheu o local, conforme o Reinaldo adiantou. Inicialmente estava previsto para ser exibido no MIS. Mas houve uma adaptação por conta da pandemia, distanciamento, e nós encontramos apoio junto ao Teatro de Bolso da Casa de Cultura, com o Juscelino, é onde o curso vai acontecer. Eu, particularmente, vou falar na data quando o assunto for produção, que é um assunto que eu domino, que realizo há muitos anos, e atualmente mais na área de cultura, que me satisfaz bastante, vai de encontro ao que eu penso e atende também ao Reinaldo Volpato, que está sempre à frente, um diretor de cinema que praticamente foi o primeiro que fez o longa em 84 em Rio Preto, o Abra as Asas, um diretor sempre premiado, que nunca parou, entendeu? No tempo todo dele de existência, você está aí atuando. Então, é muito gratificante para a gente. Chamei meus amigos, distribuí bastante, divulguei bastante o curso, porque é de interesse de nós todos, né, dessa área. Para quem está acompanhando e não é da área, Cléo, o que é a produção? Qual é o papel do produtor numa peça, numa produção audiovisual? Resumidamente, claro, poderia Primeiro ficar horas assunto é o roteiro e a verba com que você vai trabalhar. Não é? Você tendo o roteiro e a verba, você começa a, como diz, desmembrar esse roteiro, né? A primeira atitude seria locação, não é? Quando você vai ver uma locação, você precisa o quê? De locução direta, vai ter captação de áudio, então tem que estudar o entorno, tudo. O que acontece no entorno? Tem barulho, tem obra. O produtor tem que estar ligado em tudo que acontece. Tem férias, tem alguém durante do período que você está fazendo. Quase um gerente da produção. Você vai fazer um check-up, um raio-x do endereço. Primeira coisa, não é? A disponibilidade, o que esse endereço comporta e levantar as necessidades que o endereço precisa, essa locação. Aí nós vamos determinar, locução direta, vai ter participantes diretos, ao vivo, levantar esse elenco, cuidar de figurino, da maquiagem, de todos os elementos de cena, transporte, alimentação, a saúde, o asseio, tudo que envolve
a produção, o roteiro é um papel. O produtor dá a cena para o diretor gravar. Não é? Ele vai falar gravando. Para falar gravando, o câmera tem que estar, não é? A luz, o som, os elementos, tudo está em ordem. Tudo certinho. E comercial é um lance que satisfaz bastante, mas a parte cultural me agrada bastante mais. Bacana. Deixa eu passar o serviço aqui. O curso prático de realização audiovisual, como disse a Cléo, vai ser no auditório do Teatro de Bolso da Casa de Cultura de Norá do Vale. Começa no dia 14, agora segunda-feira, e vai até o 18. E as inscrições estão aí na tela, o site tausaudiovisuais.com.br/CPRA. Tem vaga ainda, Reinaldo? Está esgotado? Tem ainda vaga. Nós estamos com bastante gente se inscrevendo e eu acho que temos 30 vagas para oferecer. Mas eu acho que a gente pode ampliar um pouco também, se tiver uma demanda um pouco maior do que isso. Vamos ver. Eu gostaria muito que as pessoas participassem. Lá, o Teatro de Bolso da Casa de Cultura tem 125 lugares. Só que o curso não se realiza com 125 pessoas, porque não é uma palestra, é um curso de debate, de análise e tal. Então não dá para fazer com tanta gente assim. Eu queria falar duas coisas para você, Ganga, rapidamente. Uma, esse programa chama X da Questão. Esse assunto, esse curso, tem vários X na sua questão. Mas uma delas era o seguinte, eu tenho convencido, a Cléo está dizendo, não vou dar uma palestra específica e tal. Assim, ela está todos os dias dentro, monitorando, mas também na área da produção para tratar disso. E ela estava resistente pra caramba para participar disso, para poder falar essas coisas que ela acabou de falar. Muito obrigado, cara, você me deu a maior força. Aliás, não queria nem entrar aqui com a gente, mas convencemos aí a Cléo. Reinaldo... A outra coisa só rapidinho também, que é a seguinte, que... Eu queria fazer lá no Fernando Marques, mas ele estava dizendo que, quando eu conversei com ele, ele falou assim, olha, nós estamos ocupados até março, não sei o que, e depois também ele teve que suspender por causa da pandemia. Mas aí, o Jocelino, o diretor da Casa de Cultura, anunciou os cursos de Casa de Cultura, na Casa de Cultura. E eu percebi que não tinha nada para o audiovisual. Falei, olha, mas tem todas as áreas, curso na Casa de Cultura, e não tem nada para o audiovisual? Entrei em contato com ele e falei assim, não interessaria fazer o curso aí que eu ganhei o PROAC? Pô, claro, seria ótimo. Tal. Eu fui lá, conhecemos o teatro, vimos que tem toda a condição de realizar lá e nós topamos fazer isso. Eu quero adiantar para os alunos que nós não vamos colocar uma tela de cinema lá e ficar assistindo o filme. Vai ter uma televisão para a gente poder parar o filme, discutir, analisar e tal. Então, assim, nós não vamos fazer um espetáculo, nós vamos fazer uma sessão de análise e reflexão a respeito do audiovisual de Rio Preto. Sejam todos bem-vindos, estou muito contente com essa possibilidade. Eu espero que a gente faça um curso feliz, contente, alegre, divertido e que a gente aprenda alguma coisa. Eu queria que você, antes de a gente entrar aqui, a gente estava até batendo um papo ali fora, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o atual momento do audiovisual em Rio Preto. Olha, assim, eu acho que o audiovisual de Rio Preto tem muitos problemas. A Secretaria de Cultura tem um programa do Nelson Seixas que financia filmes com preço de orçamento muito pequeno, que não cumpre regras mínimas da obrigatoriedade legal da produção do filme, como, por exemplo, o salário das pessoas, que não segue as tabelas sindicais, nem as tabelas de referência da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, né? E é um orçamento muito pequeno. Mas que faz 10 filmes, 5, 10 filmes por ano sobre isso. E o que acontece com esses filmes? Assim, eu vi muito pouco desses filmes e ainda nas mídias eletrônicas, nos endereços dos amigos, da própria categoria, o Audiovisual Rio Preto, que é um WhatsApp que a gente se conversa todos os dias, tá? As pessoas informam ali onde está passando e a gente vai e assiste. Eu gosto muito de assistir os filmes de Rio Preto. Eles são diferenciados, eles têm estética própria, tratam de assuntos que interessam à comunidade e eu acho que tem muito a ver. Mas só que também acho que é muito insípido, no sentido que ele tem muito pouca condição de se realizar contento. A gente não faz um filme de 10 milhões de dólares se a gente tiver 15 mil reais ou 5 mil reais. Então, isso infere também na própria ideia da produção e da condição de produção. Mas, por exemplo, nós temos uma rede de ensino aqui em Rio Preto muito grande, muito privilegiada e muito rica. A nossa Secretaria de Educação, por exemplo, tem até o lugar ali, como é? A Swift, que é um
lugar imenso, com várias possibilidades de ação, de trabalho. Tem tal, a Swift e o SIC, né? Que é o centro que tem um auditório maravilhoso lá. E a legislação educativa exige que 15% das atividades escolares sejam feitas fora da escola, que é para proporcionar a interatividade dos alunos e também uma relação com a cidadania, de prática com a sua cidade, seu município, com o seu coletivo social. Tal. Agora, isso é feito muito poucas vezes, muito pouco. E esses filmes são feitos todos os anos, estão à disposição, parados, sem serem utilizados. Por que nós não temos um projeto na Secretaria de Cultura de ocupação desses espaços ociosos, desses filmes ociosos, desse público ocioso e desses profissionais ociosos que não têm onde trabalhar, não têm o que fazer, não têm capital para poder administrar essas coisas todas? E fazer com que os impostos que a gente paga se reverta também a favor dessa atividade. Né? Então, eu acho assim, e na relação temática também, já que eu estou tratando desse exemplo, né? Estou colocando a educação como exemplo, a rede pública de ensino necessita muito de filmes específicos para eles. Eu imagino que precisa de filmes didáticos, para tratar sobre química, física, história, geografia, sociologia, filosofia. Mas precisa de um outro filme também, que é mais linkado à formação da cidadania, da sua própria cultura, da sua identidade como povo, como rio-pretense. Filmes sobre a cidade, comportamento, sobre sociologia no sentido de práticas do cotidiano, onde que as pessoas se inserem, qual que é a cultura de Rio Preto. Venha conhecer a sua cidade. Assim, onde você pode fazer coisas na cidade de lazer, onde levar tua família, ir com seus pais, ir com seus amigos, qual que é a organização social que existe na cidade, quem são as pessoas que moram, qual que é a identidade da pessoa que mora em São José do Rio Preto, para que a criança, o adolescente, o aluno da escola pública, até das universitárias, por que não, possam refletir sobre isso, aprender sobre isso e se acostumar. Principalmente para mim, e aí vai um lado mais pessoal, né? mais interesseiro, de formação de público para o audiovisual e para o cinema brasileiro. As pessoas não estão acostumadas a ver nossos filmes, elas precisam aprender a fazer isso. E acho também que esses temas poderiam também incrementar bastante a produção desses filmes do ponto de vista do próprio realizador, porque ele teria temas para desenvolver. E também, se faz isso durante 3, 4 anos, eu imagino que cria uma sinergia entre os produtores e a escola sobre as demandas necessárias, quais filmes fazer, o que está precisando. Até fazer temas, dar um prêmio para... Olha, vamos fazer filmes sobre geografia para estudar o Rio Preto. Como é que nasce, onde que morre e o que acontece com ele no caminho. E aí vários projetos participam para um ser realizado. Quer dizer, tem muitas possibilidades de ação para uma Secretaria de Cultura atuante e cidadã. Legal. Até questões do próprio bairro ali, né? Questões de violência, de inclusão, enfim, tem muita coisa e até a facilidade de se produzir hoje, né? Com o acesso a equipamentos e tudo mais. Quem mais participa desse curso como palestrante, além de você? Claro, a Cléo, que a gente já disse. Quais são os outros participantes? Tem o Márcio Jacovani, que é um diretor de som muito forte na história do cinema paulista, na história do cinema brasileiro. Ele tem muitos longas-metragens que ele fez na direção de som, participou da produção de muitos longas-metragens importantíssimos, dá para ressaltar, por exemplo, O Beijo da Mulher-Aranha, O Prisioneiro da Grade de Ferro, o próprio Abrasaças, que ele começou a fazer cinema, participando como assistente de som desse filme, foi realizado a direção pelo Walter Rogério, que afinal de contas ganhou 2 prêmios importantes de melhor som no Festival do Brasil, até o prêmio Governador do Estado. E já fez filme de todos os jeitos, de todos os tipos. Já esteve em Moçambique durante 2 anos, colaborando com a formação da televisão de lá. Tem uma produção internacional. Então, eu acho que ele tem uma experiência, desde São José do Rio Preto, muito rica para falar. Porque ele fez todo esse trabalho, mas também ele sempre esteve muito presente aqui em Rio Preto. Então, eu acho que ele pode ser ele deverá ser um exemplo regenerador da condição do som. E ele conseguiu um texto muito interessante dos diretores de som lá dos Estados Unidos, falando para a equipe técnica qual que é o comportamento que deve ser dado ao som no cinema, no audiovisual. E assim, falando com o diretor, com o produtor, com o assistente,
com o iluminador, com o carregador de peso, com o cenógrafo, com o figurino. E é brilhante, é um texto muito legal. E ele vai fazer uma análise sobre isso, vai colaborar com essa forma e contar a experiência dele. E tem também o diretor de fotografia, que é o Zé Tomás, que eu conheci há pouco tempo, conheci nas eleições do ano retrasado. Fiquei muito encantado com a qualidade profissional dele, com a assertividade dele, com o conhecimento. E a gente se aproximou e eu fiquei trabalhando com ele em vários projetos que eu realizei nesses anos aqui, esses últimos 2, 3 anos. Eu tenho convidado ele para participar junto comigo. E ele entende muito também de tecnologia digital, nanotecnologia. E eu acho que ele também tem uma experiência muito interessante para falar para a gente do ponto de vista de Rio Preto. Eu me recusei a trazer gente de fora para falar sobre a gente, porque não nos interessa ficar copiando modelos exteriores, mesmo que seja de Catanduva, entendeu? Nossa situação aqui em Rio Preto é muito específica, tem características muito próprias e nós temos que tratar disso. Essas pessoas, Cléo, a Clenira, que faz a área da comunicação com a imprensa. Para todos. Da Atividades Culturais para Todos. Quem está produzindo isso é Atividades Culturais para Todos, que é uma ONG que a gente tem. Aliás, a Cléo é a presidente dessa entidade atualmente. A gente trocou de assunto. O que eu estava dizendo? Do Zé Tomás. Do Zé Tomás, Então, assim, a gente juntos, participando juntos, começamos a nos relacionar, nos administrar, e ficou uma coisa muito interessante ter gente aqui na cidade, aí que eu estava na conversa, a Clenira, a Cléo, o Márcio, o Zé Tomás e eu, para podermos falar sobre as nossas questões. E eu também não acho que esse curso deva ser um exemplo para as pessoas, assim, olha, eu faço assim e assim que é. Nós vamos lá refletir sobre as coisas, assim, olha, eu tenho essa experiência, a minha vida foi assim. Então, assim, aí com a sua. Você que está aí, que se inscreveu no curso, qual que é a tua experiência? O que você faz? O que você faria nessa situação? Qual que são os problemas que encontra? É isso, fazer uma dinâmica de grupo para estudar o que está acontecendo conosco, na perspectiva de ver também algumas informações mais didáticas do ponto de vista de como se ocupar. Eu vejo coisas assim. A gente faz uma comunicação no telefone todos os dias, no WhatsApp. Falar sobre a nanotecnologia, falar sobre o desenvolvimento técnico, desde a Revolução Industrial até hoje, o que aconteceu no Brasil, tem um pouco de história do Brasil. Eu estou trazendo umas reflexões do Darcy Ribeiro, que ele fala sobre cultura e alienação. Estou falando sobre cidade inteligente. Por que o audiovisual importa para a gente estudar e assumir uma posição de destaque e de responsabilidade na cidade? Porque, afinal de contas, o audiovisual é o sistema e o formato da comunicação do século XXI daqui para frente. Não vai ter nada mais no mundo que não seja audiovisual. A gente tinha um telefone que falava palavras, agora a gente tem um aparelho que é um computador que faz tudo, todas as quase, comunicações, né? No planeta. E no satélite, fora do planeta. E nós somos os profissionais que atuamos nessa área para criação, produção de conteúdos para isso. Caramba, nós temos alguma responsabilidade social nessa jogada, então é importante que a gente converse, fale e trate desse assunto. É uma pena que seja só 20 horas, eu queria que fosse 20 anos, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é um bom início começar com 20 horas. Um bom pontapé inicial aí para esse debate tão necessário. Gente, tá então o Reinaldo Volpato e também a Cléo Neves, o Reinaldo Volpato, cineasta, Cléo Neves, produtora aí, estão encabeçando esse curso prático de realização audiovisual no auditório do Teatro de Bolso da Casa de Cultura de Norá do Vale, na segunda-feira, dia 14. Está aí de novo, então, as inscrições. Agradeço aos dois pela participação aqui. Boa sorte no curso. TV Câmara sempre aberto para esse tipo de debate. Reinaldo, obrigado. Muitíssimo obrigado. É o X da questão do audiovisual e vamos tocar em frente a essas coisas todas. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, uma honra. Cléo, obrigado, viu? Eu que agradeço. E viva a TV Câmara. Agradeço e aguardamos um curso forte, alegre, onde a gente possa sair de lá muito mais capacitado e com vontade de entender melhor e criar mais e efetivar alguns comportamentos na cidade, não é?
Obrigado, gente. Boa sorte, parabéns aí pelo curso. A gente vai para um rápido intervalinho e já voltamos. Dicas da amamentação, livre demanda. Amamente em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Vai precisar de uma certidão de quitação eleitoral? De crimes eleitorais também? Essas duas e as de composição partidária, filiação partidária e a certidão negativa de alistamento eleitoral podem ser emitidas no site do TSE ou do TRE de onde você mora. Acesse Eleitor e Eleições, vá na opção Certidões e escolha a certidão que você quer emitir. Preencha seus dados e pronto! Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Bom, como eu disse na abertura do programa, na última terça-feira a Câmara aprovou o projeto que permite estacionamento de veículos nos corredores de ônibus fora do horário de pico, claro. E para entender melhor, para explicar certinho esse projeto, está aqui comigo o autor do projeto, o vereador Paulo Paulera. Vereador, projeto aí, muita gente a favor, algumas posições contrárias. Está aqui o espaço para o senhor explicar certinho como é que vai funcionar esse projeto. Bom, obrigado, Alexandre, obrigado aí pela oportunidade de poder usar o espaço aqui da TV Câmara, né, dando satisfação dos nossos atos, né, como homem público, sempre na obrigação de fazer isso. Realmente, nós tivemos aí algumas manifestações contrárias, mas a manifestação favorável foram milhares, para você ter uma ideia. Inclusive, esse projeto, nós estamos contando com o apoio integral da CIRP, com o apoio integral da família Arroio, do Ricardo Arroio, da Associação dos Lojistas, né? Aqui da área central, do Calçadão. Quer dizer, o que nós pensamos com esse projeto? Primeiro, para esclarecer que essa lei minha, que nós aprovamos, ela é colocada em prática apenas em um lugar, na Avenida Mirassolândia. E funciona bem. E funciona bem. Estive lá pessoalmente, quase 2 horas lá, acompanhando o trânsito. E perguntei para as pessoas também, perguntei para os motoristas de ônibus também. Funciona tranquilamente, sem problema nenhum. O que nós queremos com a nossa lei? São 9 corredores de ônibus. Nos demais 8 corredores de ônibus, você pode estacionar das 19h30 até 5 horas da manhã e sábado e domingo é liberado. O que nós estamos querendo? Né? O que nós estamos querendo? Pensando principalmente, lógico, na população, mas pensando no comércio da cidade como um todo, principalmente da área central. Não tem estacionamento, Alexandre. O estacionamento é uma grande dificuldade. Rio Preto é uma das cidades do país que tem quase um veículo por habitante. Quase um veículo. Quer dizer, o Rio Preto acho que deve estar em primeiro lugar de tantos veículos que tem. A gente está vendo imagem aí das avenidas. Ó. Não, é loucura, né? Então, o que nós queremos? Com a aprovação dessa lei, que nós vamos trabalhar com o prefeito, na realidade, assim, exemplificando, o pico de ônibus que as pessoas usam. Né? O horário de rush. Como é em São Paulo, é no Brasil inteiro. Rio Preto é de manhã até 8, é das 5 da manhã às 8h30 da manhã. É das 4h30 da tarde, 5 horas, até 7h30 da noite. Nesse intervalo... eu fiquei aqui na Andaló. Eu quero que vocês possam ir lá fazer alguma reportagem. Agora, um exemplo, nesse horário aqui. Vai 3 horas da tarde, vai 2 horas da tarde. Passa 4, 5 ônibus. Quer dizer, vai de manhã, passa 50.
Então, nós não vamos atrapalhar o trabalhador, o trabalhador vai fazer, porque o objetivo do que eu aplaudi, e eu achei muito interessante, porque Rio Preto cresceu demais, o corredor de ônibus é para facilitar, é para o trânsito andar. Mas principalmente no horário de pico, no horário que você falou. Na hora que passa o ônibus, né? Passou fora disso, o trânsito é mais natural, mais tranquilo, as pessoas não têm tanta pressa, né, de entrar no trabalho, aplicar seu cartão. Então, o objetivo é esse aí. Para dizer de mérito, nós não temos dúvida nenhuma, né? Estamos recebendo aí o apoio de muita gente, as pessoas interessadas, mas principalmente o comércio que está clamando pela aprovação, né? Aí vai ter um hashtag, fala? Hashtag. Vetinho, Edinho Araújo. Não vete o projeto do Paulera. Sancione Edinho. Sancione Edinho, quer dizer, o pessoal está trabalhando em cima disso porque é importante. Eu quero voltar, mérito é incontestável. É só a gente ver o número de imóveis para alugar, né? As empresas somente aqui na Andaló e na Vadim. Por quê? Né? Não tem estacionamento, até as pessoas, alguns amigos me gozaram, você estava aí na tribuna, eu fiz até uma brincadeira, né? É um termo em inglês que tem, isso já é uma prática nos Estados Unidos, já é uma prática na Europa como um todo. O tal de estacionamento que eu falei, né, em inglês, né? O meu inglês, logicamente, é bem ruim, mas é o tal no park, no shop, né? Parque, estacionamento, shopping é vendas. Lá, há 40 anos atrás, eu ouvi essa frase de um diretor da Nestlé, onde eu era viajante dele. Né? Onde lá na Europa e nos Estados Unidos, quando você abre um supermercado, isso há 40 anos atrás, né? Ele estranhou no Brasil. Lá fazia uma loja de 1.000 metros e 5.000 metros para estacionamento. Naquela época no Brasil, era o contrário. Os caras estavam começando a fazer loja de 5.000 metros e 1.000 de estacionamento. Quer dizer, totalmente fora do contexto. Se não tem estacionamento, por que o shopping é um sucesso no mundo inteiro? Porque é comodidade, fácil de estacionar, a maioria é coberto. Então, é isso aí, estacionamento. Uma pessoa, eu não faço isso, eu tenho certeza que você não faz também. Agora, você imagina uma senhora, uma idosa, um senhor com uma criança, uma gestante, ela não vai parar o carro 4, 5 quarteirão para ir lá num comércio. Ela não faz isso de jeito nenhum, é totalmente descômodo fazer isso, né? E o calor de Rio Preto, se estiver chovendo, pior ainda. Então, é o seguinte, essa lei, o mérito é incontestável. A questão de legalidade, que é uma questão sempre que a gente bate aqui na Câmara, porque nós sabemos, Alexandre, que depois de 1988, com a nova Constituição Federal, infelizmente, algumas coisas que foram alteradas, tirou muitas prerrogativas do vereador. O vereador, infelizmente, sobra muito pouca coisa para você ter legalidade. São projetos de mérito que, às vezes, a gente aprova aqui na casa e depois chega lá na legalidade e é competência do município. Aquilo que você propõe aumento de gasto, obrigação ao município, acaba dando inconstitucional, ilegal e você perde o projeto, porque não é prerrogativa nossa. São iniciativas do governo. Nesse caso específico, nós não estamos mexendo no trânsito. Eu aprovei uma lei aqui na casa em 2013, mais ou menos no mesmo sentido, quando se implantaram os corredores de ônibus. Aquela lei que foi aprovada e a Procuradoria do município disse que era legal, está valendo, todas as 9 ruas e avenidas de corredor de ônibus, o comércio pode rebaixar 100% da guia. Para fazer um estacionamento. Para aumentar o estacionamento. Desculpa. Antes, como é que é a lei? 50% depende o local ou 70% se for numa esquina. Então você perdia a vaga. Então aquela lei já ajudou demais. Então essa lei que nós estamos fazendo, nós estamos mexendo no corredor de ônibus. Eu não estou mexendo no valor de multa, eu não estou mexendo na velocidade dos veículos, eu não estou mexendo nada disso. Né? Eu não estou falando que o cara pode andar com o carro com o celular, eu estou mexendo numa coisa estrutural. Legal. Ô, presidente, deixa eu perguntar, o senhor já manteve contato com o governo? Tem alguma negociação? Sabe se esse projeto vai ser sancionado, não vai? Tem algum tipo de acordo aí ou está só aguardando Olha, Alexandre, a posição do governo? Exatamente. Eu já tive uma reunião com o Jair Moretti, já programamos para a próxima quarta-feira uma reunião com o Departamento de Trânsito, com o secretário de Trânsito, né? Fizemos essa reunião para que a gente possa ver as questões técnicas de aplicação da lei, né? Mostrar para o governo os nossos argumentos da importância da lei, quer dizer, mostrar que o trabalho do vereador é no sentido de ajudar o prefeito, ajudar a cidade. Tudo que nós aprovamos, temos interesse de fazer as coisas do bem.
Legal. Quero só anunciar, a gente está recebendo aqui a vereadora Cláudia De Júlio, está aqui com a gente também. Veio bater um papo aqui com a gente. Estamos terminando aqui com o vereador Paulera, falando dos estacionamentos. Quer falar mais alguma coisa? Quer continuar com a gente aqui para o debate, vereador? Olha, não, Alexandre, só agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer essa situação. Nós queremos agora, hashtag Edinho, não vete a lei do vereador Paulera, né? Ela é importante para a cidade. E voltar a dizer, não estou mexendo na regra do CONTRAN, estamos mexendo numa questão local de uso de solo, e esse uso de solo está na Constituição Federal, é responsabilidade do município, portanto, não tem argumento para vetar. Então, a gente espera que a gente possa aprovar essa lei aí em benefício da população, saudar a nossa amiga, a nossa rainha do mundo animal, né? Essa protetora, amiga responsável, sempre trabalhando aqui na Câmara em prol dos animais, que a gente também tem o maior carinho por ela e sempre parabenizando pelo trabalho, viu, Cláudio, que você realiza aqui e a sua sensibilidade. Um abraço a todos. Tá certo. Aí, obrigado ao vereador Paulo Paulera, falando desse projeto dos corredores de ônibus, autorizando aí estacionamento nos corredores de ônibus. Bom, como eu disse também na abertura do programa, está aqui a vereadora Cláudia De Júlio, porque hoje pela manhã a Polícia Ambiental flagrou pelo menos 20 cachorros de grande porte aí, né? Numa situação de maus tratos. Esses animais seriam utilizados para caça dos javaporcos, javali, aqui na região. A gente tem até umas imagens aí que a Polícia Ambiental enviou para a gente dos cachorros e a vereadora acompanhou essa apreensão aí, enfim, acompanhou a ocorrência e está aqui para falar um pouquinho sobre isso, até porque a gente tem uma novidade em relação a uma lei da vereadora também, nós já vamos falar disso, vereadora. Bom dia a todos, né? Bom, antes de falar dessa apreensão, eu queria pedir para o nosso prefeito Edinho não vete a lei do Paulera, porque eu acho que isso daí vai ser muito bom para o comércio, para os munícipes e para quem trabalha no comércio realmente. Porque sem comércio não tem emprego, sem emprego não tem comida na mesa. Sem dúvida. Bom, vamos lá, vereadora. Acho que 20 ou 22 cães apreendidos. Na verdade, 24. Eram 22, aí achou mais um e agora está indo mais um lá para o contrato que a prefeitura tem com a Unirp. Então, são 24, dessa vez. Há 2 anos atrás foram quase 40. Com esse mesmo senhor, esse Sim, mesmo homem, né? É um caso antigo que foi monitorado, teve muitas denúncias, mas nunca teve... não tinha um órgão, né, competente para fazer isso, não tinha para onde levar, então não tinha o que fazer. Aí, há 2 anos atrás, foi feita essa ação, inclusive eu estava na época, e foi tirados muitos animais, situação deplorável. Quem entrou dentro da casa viu uma casa escura, animal vivo, mas podre. A gente tem as imagens aí, ó. Esse daqui são cachorros de raça, né, vereadora? Sim, são cachorros de raça que ele treina para caçar javali, ele aluga esses animais para cidades de fora. O que são? Perdigueiros? Tem beagle, tem um que é uma raça americana, tem vira-lata também, tem até um poodle podre ali amarrado numa cordinha. Esse aí eu não sei se vai sobreviver. Foi até eu conversei com o policial ambiental, que eu fui lá na delegacia, né? E ele falou assim, vereadora, lá dentro da casa é tudo escuro. Eu falei, eu já sei, eu já entrei lá. É terrível. Mas o que mais me dói, Alexandre, é o seguinte, já tirou há 2 anos atrás 40 animais. Quer dizer, o município arcou com isso, alguns morreram, os animais, assim, doentes. Ficou meses, teve alguns que ficou mais de 1 ano e meio em tratamento. Isso é muito caro para o município. A saúde desses animais. E aí agora, o que acontece? De novo, que dê a lei. Eu fiz uma lei, inclusive você, né, já conversou... anunciar aqui em primeira mão, né, que a lei da senhora proíbe a adoção de animais por pessoas que já foram flagradas. Aí a prefeitura questionou, o TJ... negou a liminar, diz que, em princípio, não vê ilegalidade ali na lei, né? Isso, agora nós vamos esperar o julgamento, né? Do mérito, né? Do mérito. Mas, meio que parecida com a minha lei, logo depois que nós aprovamos aqui, tem uma modificação numa lei estadual que fala isso, e foi sancionada pelo nosso governador, de 5 anos. A minha fala 5 anos, na recidiva,
perde Nunca direito. mais a pessoa pode adotar. E na lei Mas como fiscalizar isso, vereador? Então, mas é nesse caso. Um exemplo, não tem como você ficar fiscalizando, mas a hora que tem a denúncia, vai lá. E aí? Nós temos lei. Aí, em cima disso, seria muito mais fácil de prender. O que a gente fica indignado é que tem a lei sanção. E ninguém vai preso. Eu sei, entendeu? Eu sei que mata-se o ser humano, estupra, e não vai preso. Então, um animal, mas o que é um animal perto disso? Mas se a gente não fizer uns manifestos, se a gente não cobrar, nunca nós vamos conseguir. Hoje eu fui lá na delegacia, eu até pus um vídeo no meu Facebook, eu acabei vindo embora, porque assim, a gente fica nervoso, né? E você quer que a lei seja cumprida. Então, assim, prende esse cara. Aí amanhã, na audiência de custódia, solta esse cara. Mas ele foi preso, o cidadão? Até a hora que eu saí de lá, ele ainda estava com o delegado lá dentro. Eu acredito que dessa vez... Porque tem uma lei hoje, até federal, que pune com prisão. A lei sanção. Né? A lei sanção, que foi o nosso presidente que sancionou. Mas, assim, é aquela coisa. Prende hoje, amanhã tem audiência de custódia e solta ele. Só que ele já tem recidiva, ele tem... E não é um, é um monte. E aí, vamos lá. Quantos animais a gente deixa de cuidar, que está na rua, que foi atropelado, porque agora tem mais 22 lá. E não é só assim, retira. Tem que retirar. Tem que ter para onde levar, tem que ter tratamento, tem que ter cuidados específicos. E não existia nada disso antes de eu ser eleita no mandato passado. Hoje nós temos, mas não é assim. Nós não temos secretaria. Eu estou aqui brigando, sabe, com o executivo. O departamento da DBEA tem que virar uma secretaria, porque hoje tem demanda de secretaria e funcionário de uma divisão. E é uma diretoria. Mas não tem... Para falar a verdade, se contratar mais um funcionário, não tem nem onde pôr, porque hoje nós estamos emprestados dentro do centro de zoonose. Graças a Deus. Mas pelo menos tem veterinário, hoje tem castração, muitas castrações, temos, né? Mas a gente precisa fazer com que vire uma secretaria, para ter recursos, para poder atender esses casos. Mas a gente precisa que a lei seja cumprida, né? E esses casos realmente sejam presos, mas nem que for 5 dias, para aprender que existe lei e existe gente cobrando. Nesse caso específico desses 24 animais que a gente está falando, quais foram os maus tratos aí no caso? É falta de comida? É animal sem, enfim? Porque um animal que é usado para caça, imagino que ele tenha que ser tem animal, bem tratado, né? Sim, tem animal ali com ferimentos, sem tratamento nenhum. Água e comida lá é podre. Eu tenho umas fotos que tira assim das vasilhas. Os animais estão tão magros que você vê a costelinha dele e na parte acho que tem alguma foto ali. Puxa alguma. Pedir pro Flávio aí ver se tem essa. Vai passando. Eu tenho aqui no meu celular também. Que os animais, a barriguinha dele assim chega quase que colabar, quase que grudar. Vem as costelas. Olha lá, esse aí dá para ver bem, ó, bem magrinho. Mas né? tem mais. Tem um que ele tá bem de frente, que você vê, ele afina assim. Isso é fome, gente. Isso é fome. Ele diz que tem ração, tem nada. Eu sei, porque eu já tive... Dessa vez eu não estava, tá? Foi uma ação, inclusive essa ação aqui foi da Polícia Ambiental. Polícia Ambiental. Acompanhar. Lá, olha aquilo. Isso é fome. É o mínimo que ele poderia fazer a tratar desses bichos, desses animais, com um veterinário, com uma ração boa, já que ele usa para caçar o bicho. Entendeu? Porque por lei não tem uma lei que proíbe, né? Isso que eu mais também... Do javali, não. Né? Eu acho que é o único bicho autorizado. Não é nem o javali, é o tal do javaporco, né? Então, que não tem uma lei que proíbe caçar. Mas a lei de maus tratos está aí. Isso é maus tratos. Então, assim, usa e não cuida. Isso que é o pior de tudo. Usa para uma coisa que a gente acha um absurdo e não cuida. E se você ver a situação daquela casa... até para ter 20 cachorros ali, tem que ter uma higiene diária. É deprimente, né? É deprimente. Vereadora, aproveitando, na última sessão a senhora usou a tribuna e falou do aumento do número de abandonos de animais em Rio Preto. O que está acontecendo? As pessoas acabaram adotando na pandemia para ter uma companhia, agora que deu uma normalizada, abandona o cãozinho, o gato, enfim. Olha, eu acho até que tem alguns casos como... por causa da pandemia, adotou porque estava dentro de casa, queria uma companhia. Mas a maioria, que eu acredito, é assim.
teve Covid, perdeu o emprego, ficou dentro de casa. Não tem nem uma cesta básica, não tem nem alimento para comer e está pondo para a rua. E está pondo mesmo, tá? Está mudando e deixando no quintal 10, 12. Muitos idosos, que tem um monte de gato, um monte de cachorro, e hoje está acamado, teve Covid e está com sequela e não tem condições mais de tratar. E aí a família não quer se responsabilizar, abre o portão e põe para a rua. Tá demais. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu consegui tanta coisa. O município já tem tantas políticas públicas. A gente fala da castração, porque a castração é o marco, entendeu? A castração é assim. Raiz do problema. É a raiz do problema. E hoje nós somos uma das cidades que mais castra diariamente no estado de São Paulo. Se a gente está falando do estado de São Paulo, a gente pode falar do Brasil, porque, né? Exceto alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas não tem quem castra que nem a gente, que tem um programa de castração em massa. Então, castra, e um monte de filhote. E as pessoas estão sem amor próprio, né? Amor ao bicho. Pega e vai lá e põe na casa do vizinho. Gente, tá demais. Eu sofro, eu choro todo dia. Mas eu não vou desistir, porque se pensa que eu vou desistir por causa disso, não vou. Eu entrei na política por causa deles e eu vou continuar na política por causa deles. E eu tenho certeza que eu vou conseguir muito ainda. Junto com o nosso prefeito Edinho Araújo, junto com o executivo, nós vamos conseguir muito. Tem o hospital para vir, tem o canil lá no CPP. Então, assim, as pessoas estão perguntando, se tiver um tempinho para eu falar. Fica à vontade. O hospital veterinário é uma das perguntas, inclusive na vinda do nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Na hora de tirar foto, ele rapidinho... Vereadora, como que está o andamento do hospital veterinário? Eu falei, caramba, se ele que está lá não sabe, eu que vou saber, né? Vou saber, né? Aí eu já corri, perguntei para o secretário Israel, e ele já me mandou a posição, falou, olha, vereadora, já desmembramos a área é uma área muito grande, que teve que desmembrar, então vai para cartório, aquela burocracia que a gente sabe. Já foi para São Paulo, já foi aprovado, já voltou. Agora está no... O importante é que o recurso para esse hospital está garantido. Está garantido. E aqui... Agora já está na fase aí, só estamos esperando ver se tem que descer a lei para a gente aprovar a doação da área para poder fazer ou não. Então, mas está aí andando. E ele vai ser administrado pelo município ou pelo estado? Então, eu ainda não sei, porque assim, como ainda não começou nem... Não, é pelo município. Pelo município, é municipal. É que a hora que você perguntou, eu achei que você ia perguntar sobre uma OS ou se vai ser por... sim. Não, ainda eu não sei isso. Mas é o município. O estado está dando, ele vai dar a construção... Não. A construção. A construção mesmo. E os equipamentos é o estado que é responsável. Legal. Explica pra gente também esse projeto do canil no CPP, o Centro de Progressão Penitenciária. Toda hora a senhora fala, mas fala meio por cima. Dá uns detalhes aí pra gente o que seria isso. Então, vamos lá. O ano passado, eu fui para Tremembé. Eu vi umas reportagens, no Facebook. E eu fui para Tremembé conhecer, que lá que tem. Que foi até uma iniciativa de uma juíza. E é dentro do CPP, né? Que é onde os presidiários, eles saem e voltam, né? É o semiaberto. E, de início, em 2018, eu achava meio absurdo. Falava, gente, como que nós vamos fazer um canil dentro de uma prisão e tal? E aí eu fui para conhecer. E eu gostei muito, muito mesmo. Por quê? Os presidiários que cuidam dos animais, eles são treinados, eles fazem curso de banho-tosa, eles são escolhidos a dedo, né? Então, assim, eu gostei muito. O tratamento que eles dão... E, com isso, o município também tem um custo muito menor, porque é a mão de obra, né? Então, o que o município vai ter que repassar é irrisório. O que o município tem que fazer? Construir e manter com veterinário, manter com ração, remédio. Mas tudo isso já tem a DBEA, já tem os veterinários, então é tudo... Aí eu trouxe a ideia, conversei com todo mundo que eu achei, né? Quando eu levei para o prefeito, eu já levei pronto. Já falei com o diretor do CPP, já falei com o nosso... É o doutor Ademir ainda? Na época era o Ademir. Ele adorou a ideia. Falei com o juiz Pelarim e tá tudo certo. Agora, semana retrasada, eu levei em mãos, o prefeito estava de férias e ele pediu para eu entregar, eu levei em mãos o nosso juiz o ofício oficializando que o prefeito tem interesse. Tudo. Então, o juiz já mandou para o Ministério Público, já está a nível já... Porque precisa da autorização, como é município, estado, justiça, então tem que ter...
Mas, se Deus quiser, vai sair. Inclusive, o secretário Israel fica, vereadora, como que tá? E a gente está acompanhando lá o andamento da documentação. É que é tudo muito demorado, sabe? Não é só chegar lá e construir um abrigo. Mas vai ser muito bom. Por quê? Essas vagas, que a gente pretende aí que seja pelo menos umas 200, vai ser para os animais que já foram tratados pelo município e que não tem para onde ficar até a adoção. Então, a própria DBEA que vai ser responsável de levar, trazer. Aí a gente, se Deus quiser, a gente vai ter mais funcionários, né? Então, a gente vai conseguir fazer feiras de adoção no Pet Park. E aí a gente vai fechando a rodinha, né? O hospital veterinário, o abrigo para abrigar, onde doar. Então, eu acho que tudo isso daí é uma política pública que instituiu na cidade, que a gente não pode deixar quebrar essa engrenagem. Muito bom, vereadora. Quero só aproveitar e lembrar que a TV Câmara e o site da TV Câmara estão à disposição, tem um espaço aí destinado à divulgação de animais para doação, tanto na DBEA quanto outras ONGs aí que têm animais à disposição. A gente está aberto aí para divulgar, manda a foto do animal, enfim, os detalhes do animal que a gente divulga aqui na TV. Vereadora, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Não, no momento era isso, e pedir para quem está escutando, por favor, se teu vizinho, se você percebe que vai abandonar, conversa, sabe? Eu acho que ajuda, dá um pouquinho de ração, um pouquinho de comida, porque muitas vezes é uma fase transitória e não precisa abandonar esse animal. Com um pouco de ajuda, ele não é só o poder público que tem obrigação, as coisas estão muito difíceis para todo mundo. E na quantidade que está aparecendo, não vai ser o poder público que vai conseguir fazer tudo se não tiver a ajuda do terceiro setor também. Estamos aí à disposição no nosso gabinete para tudo. Para ajudar, para receber ajuda, para intermediar alguma coisa. O projeto das tampinhas ainda... O projeto da tampinha está de vento em popa. Bombando. Bombando. Temos muita novidade para vir aqui para frente. Mais para frente eu vou vir falar só sobre ele e os projetos que envolve o projeto da tampinha. Tá certo, o espaço está aberto, é só a senhora avisar que a gente está aqui todo dia a partir das 11 horas, você já sabe. Obrigado, viu, vereadora? Gratidão. Legal, gente, e essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 horas da manhã. Lembrando que o programa está disponível também nas nossas redes sociais. Fica lá no YouTube e também no nosso Facebook, YouTube TV Câmara São José do Rio Preto, e o nosso Facebook Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E lembrando também, você pode enviar mensagem aqui para a gente com a sua sugestão de entrevista, de reportagem e tudo mais. Está aí o 99163-7905 e todas as informações do Legislativo de Rio Preto você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. Tem também nosso Instagram e nosso Flickr, onde você encontra fotos de todos os eventos e acontecimentos aqui da Câmara de Rio Preto. Esse programa teve a participação dos trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, GC de Fernando Giroldo, controle mestre do André Santos e o áudio do Flávio Furlaneto. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo programa.